de anagramas. Agora, vamos ver uma curiosidade. No livro O Código da Vinci, de Dan Brown, você tem uma série de enigmas com anagramas. Vamos ver um deles que é bem interessante. Ó. É assim, tinha uma frase que fazia parte de um enigma. E os protagonistas acabaram descobrindo que essa frase, na verdade eram duas frases, né? E as duas eram anagramas de certas outras palavras ou frases que faziam sentido. E assim eles conseguiram desvendar o mistério e prosseguir. Tá? Vamos ver quais eram as duas frases. Eram as seguintes. Ó. O Draconian Devil, O Lame Saint. O livro original está em inglês, né? Bom, a primeira frase, curiosamente, é um anagrama de uma palavra que você conhece. Quer ver? Ó, a primeira frase. O Draconian Devil. Já coloquei as letras, a gente já colocou as letras assim para você ver. Aí, embaralha as letras. Olha o que forma. Leonardo da Vinci. Curioso isso, né? E a outra frase de baixo também tem um significado que tem a ver com Leonardo da Vinci. Quer ver? Olha lá. O Lame Saint. Embaralha as letras. Embaralhou e ela formou The Mona Lisa, que quer dizer a Mona Lisa, tá certo? Então era anagrama de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, que é a obra mais famosa do Leonardo da Vinci. Tudo bem? Bom, agora você já é capaz de responder a seguinte pergunta. E se os protagonistas estivessem demorando muito, né? Mas eles soubessem que tinham que achar um anagrama da primeira frase e da segunda frase? De repente eles podiam querer usar um computador para ajudar eles a ver todos os possíveis anagramas em busca de algo que fizesse sentido, né? Que trabalho ia dar isso? Vamos calcular. Olha lá, na primeira frase, O Draconian Devil. Quantas letras no total? Conta aí, 15 letras. Repetições, vamos ver. Tem 2 letras O, 2 letras D, 2 letras A, 2 letras N e 2 letras I. Né? Se você voltar lá na frase, você vai perceber isso. Portanto, qual o total de anagramas? Fazendo a conta, você vai achar aí aproximadamente 8 vezes 10 à décima. Ou seja, aproximadamente 80 bilhões de possibilidades. Ia ficar complicado fazer todas, mesmo para um computador. Já pensou? Tem que comparar para ver quais as que fazem sentido. Tá certo? E a outra frase? Bom, a outra frase é menorzinha, né? Mas vamos dar uma olhada nela. Ela é O Lame Saint. Vamos contar. Total de letras, 11. Repetições. Só tem uma letrinha que repete, que é o A, repete 2 vezes. Então é só fazer o quê, pessoal? 11 fatorial dividido por 2 fatorial, né? Essa conta fica 19.958.400 maneiras de formar anagramas com aquela expressão. Então você vê que é importante, os protagonistas dessa história, era importante eles ficarem espertos, porque testar todas era uma tarefa muito, muito trabalhosa. Tudo bem? Bom, agora nós vamos ver alguns exercícios que, em princípio, não parecem ser de anagramas, mas você pode e deve resolvê-los usando essa técnica que acabamos de aprender. Vamos lá ao primeiro. Está vendo essa figura aí? O enunciado tem a ver com essa figura. Dá uma olhadinha nela. Vamos ao enunciado, então. A figura representa o mapa de uma cidade, na qual há 7 avenidas na direção norte-sul e 6 avenidas na direção leste-oeste. Letra A. Quantos são os trajetos de comprimento mínimo ligando o ponto A ao ponto B? Dá uma olhada na figura. O que você está vendo aqui? Você tem o ponto A e o ponto B. E as linhas representam as ruas, tudo bem? Você quer sair do A e chegar no B. O enunciado fala de comprimento mínimo, claro, porque ele não quer que você fique dando voltas inúteis por aqui antes de chegar lá, tá certo? Quer que você vá direto.
De quantas maneiras você pode fazer isso? Bom, vamos ver algumas, né? Você está vendo? Uma maneira bem simples é, vai tudo para a direita, e quando acabar aqui, quando você chegar embaixo do B, você vai tudo para cima. Tá vendo? Vamos colorir isso aí com a cor verde, né? Tá vendo lá? Coloriu com a cor verde. Vai tudo para a direita e tudo para cima. Outro exemplo de caminho é esse amarelo aqui, tá certo? Repara que você tem que andar em cima das ruas e você tem sempre que chegar mais perto do ponto B. Então, para o comprimento ser mínimo, para você não andar desnecessariamente, você sempre tem que andar ou para cima ou para a direita. Tá legal? Mas isso você pode fazer na ordem que você quiser. Então, está aqui esse outro caminho amarelo. Você parte de A e anda 2 quadras para cima. Depois disso, você anda 1 quadra para a direita, depois outra para cima. Agora você decide andar 3 quadras para a direita, mais uma para cima, outras 2 para a direita e finalmente anda mais uma para cima e chega no ponto B. Tá certo? Eu não sei se você reparou, mas dá para associar o caminho, cada um desses caminhos, com uma sequência de letras. Repara, caminho verde, D, 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 cada D representa andar para a direita, e depois C, 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 cada C representa caminhar para cima. A mesma coisa para o amarelo. Olha lá, qual a sequência correspondente ao amarelo? Você está vendo ali essa formada. Está vendo? Vai formando a sequência de letras que é C, C, D, C, D, 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 C, D, D, C. E assim por diante. Tudo bem? Cada caminho representa uma sequência de letras e vice-versa. Se você começar da sequência de letras, você também consegue ver qual é o caminho, não consegue? Olha lá essa outra sequência. D, D, C, C, D, C, D, C, C, D, D. Por que essa sequência de letras representa um caminho? Vamos lembrar, você sempre anda 6 vezes para a direita e 5 vezes para cima. Lembra disso? Então são sempre 5 letras C e 6 letras D. Essa sequência de letras tem isso? Tem, você está vendo lá. Tem 6 letras D e 5 letras C. Portanto, vai corresponder a um caminho. Dá uma olhada no caminho. Ah lá, vai para a direita, depois para cima, para a direita, para cima, para a direita, para cima, para a direita, para a direita. Conclusão? Cada sequência com 6 letras D e 5 letras C corresponde a um caminho e vice-versa. Você não quer saber quantos caminhos? Então você quer saber quantas sequências de letras existem. Ora, mas isso não são anagramas? Claro, o número de caminhos é a mesma coisa que o número de anagramas de uma palavra com 6 letras repetidas e outras 5 letras repetidas. Quanto dá isso? Você já sabe. Total de letras, 6 mais 5, 11. 11 fatorial, tá certo? Dividido por 6 fatorial, 5 fatorial, porque tem uma letra repetindo 6 vezes e outra repetindo 5 vezes. Tudo bem? Faz a continha lá. Você vai descendo o fatorial, fica 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Dividido pelo 6 fatorial, 5 fatorial. Por que em cima eu parei no 6 fatorial? Claro, para poder cortar embaixo. Cortou, simplificou, quanto dá? 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 sobre 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Faz uma pausa aqui. Vê se você reconhece essa conta que aparece aí nessa fração. Está reconhecendo? Já já nós vamos falar disso. Continua a conta. Resultado, 462. Tudo bem? 462 caminhos. Cada caminho é um anagrama. Repara que um problema que em princípio não parecia ser de anagramas, na verdade você resolve com anagramas.
E vamos lá para aquela continha, aquela fração. Você reconheceu? Ah, sim. Aquela fração é 11 escolhe 5, que é a mesma coisa que 11 escolhe 6. O que você acabou de ver foi uma outra maneira de calcular esse número. 11 escolhe 5, que é igual ao 11 escolhe 6. O que você faz? Põe o 11 fatorial em cima e divide por o 5 fatorial e o 6 fatorial. Entenderam aí essa parte de permutações com repetições? É só calcular número de anagramas. Tudo bem? Tô entendendo tudo de matemática. E repara que tem problemas que não parecem ser de anagramas, mas na verdade são. E o que nós vamos estudar agora, nada mais são que outros problemas deste mesmo tipo. Não parecem de anagramas, mas são problemas de anagramas. Os problemas sobre combinações com repetições. Vamos começar com o seguinte exercício. Dada a equação x1 mais x2 mais x3 igual a 7, calcule, letra A, o número de soluções inteiras não negativas. Quando ele fala não negativos, pode ser 0 ou qualquer número inteiro positivo. Tudo bem? Você consegue me dizer, né, dá uma olhada para a equação. x1 mais x2 mais x3 igual a 7. Gente, o que é isso? Nós temos que achar 3 números, 1, 2, 3. 3 números inteiros não negativos, tais que a soma deles seja 7. Esse é o problema. Entendeu qual é o problema? Então vamos lá. Vamos ver como calcular as soluções não negativas. Tudo bem? Começamos com exemplos. Você lembra que eu precisava de 3 números, cuja soma era 7? Então, um exemplo é isso. 2 mais 3 mais 2. Quem é o x1 aí? É o primeiro, 2. O x2 é 3. E o x3 é 2. Tudo bem? Outro exemplo. Olha lá. 4 mais 1 mais 2. Não dá 7? Dá 7. E também é uma solução. Que solução é essa? x1 igual a 4, x2 igual a 1, x3 igual a 2. Tudo bem? Vê se você consegue achar mais algumas. Vai pensando um pouquinho. Tem outros exemplos aqui para você. Olha lá. 3 números somados dão 7. 0 mais 2 mais 5. Tá certo? Lembra que são não negativas, então pode ser 0. Qualquer número desses pode ser 0. 0 mais 2 mais 5 também dá 7. O que mais? Está aqui outra. 4 mais 0 mais 3.